Bom, aos meus amigos da Grupo da Televisão Luso Brasileira e amigos do Instituto Cultural Português, numa véspera de Páscoa, eu estou trazendo uma notícia muito importante dentro, digamos assim, da minha atividade literária. Estou lançando agora, nessa semana, e isso inclusive é uma novidade, pouca gente está sabendo disto, em primeira mão, estou lançando o meu 11º livro, Rodas da Fortuna, parte 2. O importante é que, com esse livro, eu estou terminando uma trilogia que eu denominei de Caminhos da Fortuna. O que significa fortuna? Dinheiro, poder, realização. O termo, digamos assim, pode ser bastante amplo, mas fundamentalmente é ter sucesso, ter um objetivo e alcançá-lo durante a nossa extensão nesse mundo, durante o período que nós temos de vida. E, muito importante, fundamentalmente, para quem vive hoje numa América Latina conflitada, por um Brasil num estado de calamidade, saber o que é importante fazer para acompanhar as rodas da fortuna, para não ser esmagados por elas. Este é o conceito. Ou seja, o mundo está evoluindo de uma maneira fantástica. Nós temos que nos adaptar a esta nova situação. Se nós não fizermos isto, outros vão nos ultrapassar. Outros países vão alcançar sucesso, vão acompanhar as rodas da fortuna. E isso começa, digamos assim, através do que eu denominei, na primeira parte, de Enfrentando os Tubarões. Essa primeira parte foi feita já há algum tempo, quando eu estava, digamos assim, preparando uma análise de como ter sucesso. Então, o conceito de tubarões, um conceito que já foi utilizado no Brasil antes, o padre Vieira da Cunha já, nos seus sermões, já falava disto, certo? Quando ele, nos seus sermões, falava da importância do efeito dos grandes senhores em relação aos pequenos. Os peixes grandes comiam os pequenos, ou seja, os tubarões. Só que aqui é um sentido diferente. Os meus tubarões não são os do mar, são os criados pelo próprio homem. Tá? Nesse livro, em que eu digo como ter sucesso, e que hoje esse conceito seria de como sobreviver, o primeiro sucesso é ficar vivo, ou seja, você começando como um peixe pequeno, precisa crescer até alcançar a maturidade e desenvolver o seu projeto, certo? O primeiro, digamos, desafio é um desafio pessoal. Nós temos que sair da caverna, certo? Saber das nossas limitações e saber o que fazer para ter sucesso. Nós temos que ter a capacidade de fugir do que eu chamo do tubarão medíocre, a nossa incapacidade, os nossos medos, que muitas vezes nos tolhem. Muitas vezes temos projetos, mas nem tentamos iniciá-los porque temos medo do fracasso. E isso é importante. Nós temos que vencer esse medo, vencer o medo de fracassar, de ser persistente para começar a crescer. Certo? É lógico que nós vamos encontrar, fundamentalmente hoje, mais ainda no Brasil, dificuldades muito grandes para aqueles que querem iniciar o seu negócio, porque nem todos nascem em berço de ouro. Consequentemente, será através do trabalho que nós vamos amealhar pecúnia e, com isso, financiar os nossos projetos. Muito bem. O que se nota fundamentalmente no Brasil? Eu, nesse livro, elenquei, basicamente, 12 tubarões. Tá? O tubarão legalista é terrível, porque nós temos excesso de leis. É um exagero aquele pequeno empreendedor que tenta, através do seu trabalho, criar alguma coisa, há dificuldade. Muitas vezes leva-se quase um ano até que você consiga abrir um restaurante, uma pequena quitanda, um pequeno negócio. O que existe de órgãos tentando legislar de como você tem que fazer, de como você tem que trabalhar, que praticamente toda a tua energia que seria destinado ao teu empreendimento será dissipada. Muitas vezes os recursos iniciais vão embora. Depois, um outro tubarão
terrível é o aspecto, e isto é frequente aqui no Brasil e mesmo em alguns países como Venezuela, é o que eu chamo de tubarão ideológico. Hoje se ensina as pessoas a não criarem riquezas, a brigarem por elas, desde que elas sejam criadas por outros, certo? É um conceito que não está funcionando no mundo. E muitas pessoas ensinam isso na literatura, ensinam isso inclusive nas escolas, certo? Como diria engenheiros, José Engenheiros, um grande cientista político e médico argentino, de origem italiana, ensina lições inadequadas. Nós usamos o que eu chamo a teoria do saque, ou seja, eu vou conseguir obter o que eu quero através do roubo e tirar daquele que produz. Era a tática usada por Napoleão. Napoleão, um dos maiores saqueadores do mundo. Aonde ele ia, ele retirava todo o dinheiro, toda a prata, inclusive das igrejas, inclusive roubava quadros e obras de arte que estão hoje, muitos deles, no Louvre. Ele, inclusive, em Veneza, levou os famosos cavalos que estavam na igreja de São Marcos, certo? Essa é uma teoria inadequada porque ela esgota a capacidade. Nós temos que utilizar a outra, a teoria ou a economia do trabalho. Nós temos que criar riquezas. Isto é extremamente importante. É uma outra visão. E isso nós estamos vendo hoje nos países que têm sucesso. Por exemplo, Coreia, Taiwan, o próprio Vietnã, que vem de uma guerra, certo? São países emergentes, estão adotando esta política, estão crescendo, mesmo num mundo conflitante, cheio de problemas. São países onde, quando você viaja, você entra em contato com a sua população, com o seu povo, tá? Você nota aquela necessidade de querer crescer pelo trabalho, pelo estudo, pelas boas lições e muitas vezes pela, digamos, disciplina. Ou seja, para que a gente acompanhe as rodas, ou o sucesso das rodas da fortuna, nós temos que ver o que os outros estão fazendo. E uma regra é clara: é mais fácil aprender com os erros dos outros, com os nossos. Sai muito mais barato, certo? Nós não podemos nos dar ao luxo de tomar lições erradas, certo? De errar demais, sem necessidade. Isto é perda de energia, certo? Bem, aqui no Brasil, além disso, nós também estamos enfrentando o que eu chamei de tubarão amarelo, que seria a China e os países asiáticos. Ou seja, eles estão seguindo as lições corretas. Eles estão conseguindo trabalhar com grande produtividade. Eles conseguem trabalhar melhor porque estão mais condicionados. Ou seja, toda a comunidade sabe o que fazer. E mesmo sendo um governo dirigente, muitas vezes ditatorial, por exemplo, em Shanghai, que é uma capital econômica, você abre uma empresa em 3, 4 dias. Basta ter uma conta em banco. E aqui no Brasil? Quanto tempo se leva? Um absurdo. Por isso que o chinês hoje está começando a dominar o mundo, porque ele tem uma capacidade de trabalho infinita, é impressionante a sua disciplina, certo? Você vê, por exemplo, um operário brasileiro parando quantos minutos por dia na sua jornada, fumando, usando o celular ou conversando sobre o futebol. Isso você não vê. Ah, teclando também, aqui fiz uma observação na plateia, tá? Teclando o celular, mais ou menos isso, tá? Isto você não vê nesses países. É uma outra mentalidade, certo? E como é que eu vou vender produtos brasileiros que custam 6 vezes mais caro? Vejam as obras da Copa, 2, 3 anos incompletas, com custos absurdos. Eu vi, por exemplo, em Pequim, Beijing, na China, capital da China, os caras construíram uma praça relativamente grande em um mês, levando inclusive aves por 7, 8 anos. É impressionante a capacidade que eles têm, digamos assim, de construir algo
Tá? Eles estão fazendo estradas numa velocidade impressionante. Eles fazem uma ponte de 10 quilômetros, tá? Na metade do tempo que nós fazemos uma de 800 metros. A um custo bem mais barato. É impressionante, digamos assim, o que uma sociedade que sabe enfrentar tubarões pode organizar. Outro tubarão que é extremamente importante é o que eu chamo de tubarão obsoleto. A velocidade do conhecimento está à ordem, certo? Se nós não nos atualizarmos, não temos futuro. Se eu continuar fazendo hoje um processo industrial como eu fazia 10 anos atrás, eu estou fabricando sucata. Eu preciso ter capital para desenvolver a minha indústria. E, lamentavelmente, o Brasil, que investiu muito na sua indústria, por um aspecto de governo, aonde não se consegue ter uma infraestrutura adequada, nós estamos perdendo. A nossa indústria, que representava 25% do PIB, hoje mal chega a 10, 12%. Um verdadeiro absurdo. Outro tubarão que é terrível no Brasil é o tubarão ligado à justiça do trabalho. É terrível. Tá? O custo, o passivo trabalhista, que não existe na China, que não existe nos países aqui, é de tal ordem que muitas vezes uma pessoa não pode fechar a sua firma porque o passivo trabalhista é maior do que a sua ativos. É terrível porque um determinado funcionário, simplesmente por detalhes, existe já uma indústria associada a isto, ele simplesmente, por ter trabalhado um ano, ganhando, digamos, um salário em torno de 12 mil, na despedida ele entra com uma questão solicitando 100, 150 mil reais, em que ele joga todas as possibilidades, possíveis e impossíveis. E o outro lado tem que provar que ele está errado. É um verdadeiro absurdo. Então, dentro digamos assim, desse conceito que eu estou lançando de Caminhos da Fortuna, o primeiro passo é saber como enfrentar tubarões. Tubarões criados pelo próprio homem, pela própria sociedade e pelo governo, que eu denomino de tubarão-baleia. Ele é pesado, certo? Gigantesco, e ele absorve todas as energias, sem devolver absolutamente nada. Ou seja, nós criamos um Estado superdimensionado. No Brasil, como exemplo, nós podemos dizer, é um terror para quem trabalha com literatura e livros, 1000 livrarias foram fechadas. 1000. 120 mil lojas foram fechadas. Existem 10 milhões de brasileiros procurando emprego. E na parte do governo, ele aumenta o número de ministérios, não despede ninguém. Isso é terrível. Por quê? Porque ele exige cada vez mais de uma parte que é trabalhadora. Muito bem. Então vocês estão vendo que Rodas da Fortuna, dentro da minha trilogia, hoje, digamos, nessa primeira parte, eu mostrei as dificuldades que todo aquele empreendedor, principalmente o pequeno, enfrenta quando tenta criar o seu caminho, estabelecer um roteiro para a sua roda da fortuna, para ter sucesso, certo? Eu agradeço então a minha audiência, certo? Essa é a primeira parte e na próxima oportunidade nós vamos começar a descrever como as rodas da fortuna giram. Por exemplo, no capítulo da parte 1, nós vamos começar há 4.000 anos antes de Cristo. Sim, as minhas rodas da fortuna terão um intervalo de 7.000 anos, começando através de pequenas histórias de novelas desde 4.000 anos antes de Cristo. Isto, digamos assim, será a mensagem, o que eu deixo, digamos assim, para aqueles que tenham a curiosidade de saber como começaram as rodas da fortuna, aonde surgiu a ideia, um lugar bastante remoto, muito interessante, que é Irlanda. Agradeço a atenção e até uma outra oportunidade.